Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem? Estou por aqui hoje e quero compartilhar da lição 21ª com você. E certamente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você concluiu com êxito todas as outras lições. Nós entramos em um propósito de 21 dias sobre o avanço da célula, sobre o crescimento na vida de um líder. E hoje eu quero compartilhar uma palavra. Estou muito feliz de você estar assistindo esse vídeo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é muito interessante porque hoje nós vamos falar sobre o processo do crescimento de uma célula. Talvez você fica pensando, às vezes, por que a minha célula não avança? Por que não tem um crescimento? E por muitas das vezes, você quer ficar procurando uma fórmula, talvez, de multiplicação de célula. Por que o irmão, o líder tal, multiplica e a minha não? Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que não existe uma forma. Existe um coração grato ao Senhor, um coração de gratidão, onde o Senhor leva você a um crescimento. Entenda uma coisa, para que você avance e cresça em todas as áreas da sua vida, não só da célula, você precisa entender que você precisa ter um relacionamento com Deus, porque o relacionamento ele vai gerar em você alvos, metas, objetivos. E uma célula, ela precisa disso, ela precisa de alvos, ela precisa de metas. Entenda uma coisa, todas as vezes que nós temos alvos eles geram clamor, né? Todas as vezes que você tem algo estabelecido para a sua vida ou para o seu ministério, é gerado um desejo de clamar por aquilo. E célula é sobre isso. Muitas das vezes nós se deparamos com líderes que acham assim que a célula é uma simples reunião, e não é. A célula ela precisa ser gerada, irmãos, em clamor, em oração, sabe? Você precisa ter paixão, você precisa gerar esse amor dentro da célula, porque ali na célula você vai gerar famílias, porque o processo de crescimento da célula, a pessoa que está ali, ela precisa entender que ela faz parte de um ciclo ali de família, de amizade, e aquilo é gerado dentro do coração daquela pessoa. E por muitas das vezes uma pessoa que não conheça a palavra de Deus, ela chega em uma célula e ela se identifica e começa a ser gerada uma amizade no coração dela. Automaticamente essa pessoa ela vai começando a se identificar com aquele mover, com aquela situação. E todas as células precisam entender, a liderança precisa entender que ela precisa ter uma atração, né? E o que é essa atração? Eu preciso elaborar alguma coisa para me fazer, eu preciso de uma estratégia. Não, a atração da sua célula nada mais é do que Jesus. Jesus precisa fazer parte da sua célula. E sabe, quando Jesus está no ambiente, quando Jesus manifesta naquele ambiente, entenda uma coisa comigo. Jesus, de alguma forma, ele atrai os pecadores. Consegue entender? Então, nós que reconhecemos o favor e a graça de Deus, entendemos que somos falhos, que erramos, que pecamos, sabe? Imagine quem está lá fora. Então, uma célula, para que ela tenha um princípio saudável, ela precisa atrair pessoas. E a atração de pessoas, ela acontece como? Com Jesus. Jesus manifestando o poder dela. Então, dentro de uma célula, para que essa célula possa avançar, ela precisa ter um círculo de amizade. A liderança ela precisa ter vínculos com os seus discípulos e ali expressando de alguma forma esse espírito de amizade, de estar perto, de estar próximo. E ali nós sabemos que a palavra do Senhor diz que há amigos mais chegados que irmãos. Quando nós falamos de amigos mais chegados que irmãos, nós entendemos o quê? Sobre família, em ser família. Muitas das vezes as pessoas, quantas vezes eu já ouvi falar
de pessoas falando assim: pastor, eu passo mais tempo com as pessoas da igreja do que com os próprios familiares meus. Às vezes eu tenho um final de semana, tenho algum evento da família, mas eu tenho uma programação com a minha célula, com alguma coisa, eu estou ali com a minha família, com a minha família célula, né? E aí a minha família às vezes fala: nossa, você não participa da família. Por quê, irmãos? Quando nós vamos se aproximando, o nosso vínculo de amizade vai se estreitando, nós temos ali aquela consideração de família. E o Senhor, de fato, diz que nós somos famílias de Deus, nós somos Betel do Senhor. Consegue entender? Então, dentro de uma célula, ela precisa gerar esse espírito de amizade entre os irmãos, para que vocês, de fato, possam ter um estímulo de crescimento e de avanço. Porque quando você tem aquele vínculo, há um prazer, há um desejo em as pessoas ficarem perto, e elas querem caminhar nesse ambiente sempre. Então há uma expectativa santa de estar ali naquela célula, né, semanalmente, estar junto, estar em comunhão, estar em alegria, e assim, né, vindo ao culto aos domingos para a celebração, onde todas as células se reúnem para celebrar. Então, quando é gerado de fato toda esse desejo no coração, entenda comigo, há um prazer em estar junto. Então a célula ela precisa ter um vínculo de amizade, a célula ela precisa ter um vínculo familiar, e isso gera no coração daquelas pessoas que estão vindo o desejo de estar presente. Porque quem que não gosta de estar ali do lado do amigo, onde tem pessoas, onde você compartilha, onde você tem pessoas que você expressa às vezes o seu sentimento, onde você expressa ali as suas fraquezas às vezes, sabe? Então, quem não gosta de ficar, né, com pessoas que é gerado essa manifestação, às vezes de confessar, de falar, de estar próximo, de estar, né, ali. Então o líder precisa ter um vínculo profundo com os discípulos da célula, porque isso vai gerar crescimento. Olha só, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, fala assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então, no livro de Lucas está dizendo sobre você estar no Senhor, você como líder está em Deus. Se um pai, no natural, consegue de fato atender um pedido de um filho, né, que somos falhos, que erramos, imagine Deus, que é justo em suas promessas, justo em cumprir as suas promessas. Claramente Ele vai te dar o crescimento. Então não viva uma vida ali, sabe, engessada, uma vida de monotonia, uma célula ali engessada, uma célula com as mesmices. Você precisa ter um vínculo de amizade com os seus discípulos, e ali expressado o caráter de Cristo, expressada a alegria do Senhor, expressada a comunhão de Deus, expressada a unidade do Senhor, porque essa célula ela precisa de fato ter um envolvimento. As pessoas elas têm que ter o coração para envolver, para estar perto, para estar próximo, vivendo aquilo que o Senhor de fato tem para uma vida com Deus. Olha só, nós também precisamos entender que a célula ela precisa ter um envolvimento. E alguns podem falar envolvimento, outros vão falar consolidação, mas as pessoas, quando elas se sentem envolvidas, né, naquele processo, elas se sentem mais tranquilas, elas têm mais liberdade em estar no meio das pessoas, porque elas são envolvidas. Então, quando um discípulo ele chega, ele precisa entender que ali ele está criando um vínculo de amizade, ele está criando um vínculo familiar, e ele precisa entender que naquele processo ele está sendo envolvido. Então você precisa envolver os discípulos da sua célula a estarem ali e a entender tudo que está acontecendo, porque nós vamos entender que o próximo passo disso tudo vai ser o quê? A reprodução, né? Ele precisa entender que vai chegar um momento que aquela célula ela será multiplicada, e isso tem que ser gerado no coração de um discípulo com muita alegria, né? A gente vê
células que às vezes é falado sobre a multiplicação, tem pessoas que falam, não, eu não quero ir com esse líder, eu não quero ir para outra célula, eu não quero estar em outro lugar, eu quero ficar nessa casa, eu quero... Sabe, irmãos, aparecem tantas coisas, tantas objeções contrárias à multiplicação, que parece que não foi gerado de fato um discípulo ali com um coração de envolvimento, de reprodução, com um envolvimento de multiplicação. Então, isso tem que ser falado na sua célula com frequência, isso tem que ser falado com muita... trazendo de fato muita frequência na sua célula dessa grandeza da multiplicação, porque entenda, se você está vivendo em um processo de célula, entende que um momento vai chegar da multiplicação, porque você não pode aí estar liderando uma célula e aí é quase um ano e meio, 2 anos, sabe? E aí você criou aí esse vínculo familiar e de fato quer viver essa família ali. Entenda, irmãos, a família de Deus somos todos nós, as células dos jovens, as células dos adolescentes, a célula dos kids, a célula dos adultos, todos nós somos a família de Deus. Então, quando você gerar esse desejo no coração dessa pessoa, quando você gerar no coração desse discípulo da sua célula esse envolvimento, mostre para ele que a igreja, ela é num todo, ela é uma igreja grande, ela é uma igreja onde tem, todas ali, as áreas ali, os jovens, os adolescentes, a rede de criança, os adultos. Então, assim, você precisa mostrar para essas pessoas que ela está dentro de um projeto grandioso, um projeto gigantesco, que isso não se resume somente na sua célula, é um projeto que vai além só da célula, Então, as pessoas elas precisam ser geradas dessa maneira e tendo conhecimento da clareza, da grandeza do projeto a qual eles fazem parte. Então, essa reprodução, essa multiplicação tem que ser falado com frequência na sua célula, tem que ser dado ênfase da multiplicação na sua célula, porque nós cremos, irmãos, quando chega o momento da multiplicação, há uma leveza, há uma paz, na expressão da multiplicação, em você falar, há uma liberdade da liderança, sabe? Talvez compartilhar com o discipulador, com o obreiro, até mesmo com o pastor, sobre essa leveza, sobre essa paz da multiplicação, sabe? Todos os discípulos ali estão no mesmo propósito, estão na mesma unidade, sabe? Falando a mesma língua entre a célula ali, sabe? Todos ali têm alegria, têm prazer no dia da multiplicação. Então entenda comigo, irmãos, ou seja, se você está com o coração envolvido no Senhor, se você fez todos os passos corretamente, não existe uma fórmula do crescimento, não existe uma forma da multiplicação. Existe a forma correta de se fazer uma célula, a forma correta de você crer e desenvolver, sabe, o projeto que o Senhor colocou, que é extraordinário, que é a célula. Então entenda comigo, o dia da multiplicação, ele precisa chegar na sua célula. O dia do crescimento, o dia do avanço, ele precisa chegar ali com os seus discípulos com muita alegria no coração. Porque entenda comigo, o processo do crescimento da célula, ele vai além, sabe, de um projeto talvez interno, pequeno, de uma multiplicação. Você, líder, faz parte de um grande projeto ao qual o Senhor instituiu, que hoje talvez você está liderando uma célula, mas entenda, o Senhor quer te levar a níveis profundos, a níveis maior, talvez chegar até mesmo ao pastoreio, pastorear uma igreja, estar à frente de uma igreja, estar à frente, talvez de uma cidade e ali representando o ministério da Igreja Batista Voz que Clama. Então entenda o lugar onde você está hoje como líder, mas entenda que é um lugar de passagem. Você não foi chamado apenas para ser líder, você foi chamado para crescer, avançar e multiplicar. Deus te abençoe.